Olá, querido catequizando, que nos acompanha mais uma vez aqui pelo canal do YouTube da paróquia Nossa Senhora Aparecida do município de Olímpia. Aquele abraço muito carinhoso para você que se faz presente mais uma vez no nosso encontro de catequese para adultos. Fique conosco, afinal de contas, por aqui você terá a oportunidade de aprender as coisas de Deus, as coisas da nossa igreja e amadurecer a sua fé. Hoje nós falaremos sobre os 5 mandamentos da Igreja Católica. Falaremos sobre os 5 mandamentos da Igreja de Jesus Cristo e vamos mostrar a importância de cada um deles para que nós possamos agir de forma a aumentar, a aguçar a nossa fé. E como nós sempre fazemos, vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade e fazendo também a oração do Espírito Santo de Deus. Vamos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo de Deus está nos envolvendo neste momento, está abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos sermos transformados por meio deste encontro. E Deus, lá do alto, está derramando sobre nós toda a sua graça, o seu olhar amoroso e nos conduzindo também. E Jesus Cristo, é claro, está aqui neste momento entre nós, porque a própria palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá também eu estarei. E como eu já adiantei, nós vamos tratar hoje sobre os 5 mandamentos da Igreja Católica. 5 mandamentos importantíssimos, imprescindíveis de serem obedecidos por todos os cristãos. Afinal de contas, tratam-se de mandamentos, que exigem o mínimo de todo o cristão. Então é algo básico para você que se diz cristão, que se colocou na igreja, que tem fé em Deus, fé em Jesus Cristo e que tem fé na ação do Espírito Santo na sua vida. Então são mandamentos que você deve cumprir, evidentemente, porque exige o mínimo. É o mínimo que cada cristão deve obedecer dentro da nossa igreja. São obrigações do cristão ligadas à vida litúrgica, ou seja, a vida da igreja, para que você possa, evidentemente, se comportar de maneira a compreender a palavra de Deus e, acima de tudo, aguçar a sua fé, se tornar cada vez mais um filho, uma filha digna de ser chamada filho de Deus. Tá? Então, são mandamentos importantíssimos. E eu busquei lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2041, o seguinte: os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, como eu disse, trata-se do mínimo exigido a cada cristão para que ele se coloque dentro da nossa igreja, para que dessa forma, por meio deste mínimo, ele possa aumentar a sua fé, o seu amor a Deus, compreender também o grandioso amor que Deus tem por cada um de nós e, sobretudo, aumentar no coração de nós, do nosso coração, que somos fiéis, o amor ao próximo. Então são mandamentos importantíssimos. São 5, e nós vamos discorrer sobre cada um deles para você neste momento. O primeiro mandamento diz que nós devemos
participar da missa inteira aos domingos e festas de guarda e abster-se de trabalho desnecessário. Então, querido catequizando, querida catequizanda, é importante que você saiba que é obrigação de todo o cristão participar da missa dominical, da missa de domingo, porque como eu coloquei aqui, um domingo sem missa é resultado de uma semana sem graça, ok? Então, nós devemos participar das santas missas, é obrigação de participar aos domingos. Ah, mas eu posso participar durante a semana? Claro que sim. Na nossa paróquia, nós temos missas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você pode participar a semana inteira, mas é obrigação de todo cristão participar da missa dominical, a missa do domingo. Ah, mas eu participei na quinta, precisa de eu ir à missa no domingo também? É obrigação de todo cristão participar da missa dominical. Se por alguma razão, é claro, você não tem como participar da missa no domingo, você pode participar da missa do sábado à noite, celebrada após às 18 horas, porque a liturgia da missa do sábado à noite é a mesma liturgia da missa do domingo. Então, você vai ter contato com a mesma palavra. Então, se você não pode ir no domingo, você procure comparecer, participar da missa do sábado à noite na sua paróquia. Então, é importantíssimo. E aí, eu quero frisar a você, nós devemos participar da missa inteira. Eu não posso chegar na metade da missa ou não esperar a missa terminar e já me retirar. Na verdade, a missa ela começa muito antes de você chegar à igreja. A missa começa para você quando você se prepara, quando você decide participar da Santa Missa, quando você decide ir à casa do Senhor para escutar a palavra de Deus, para refletir sobre a palavra de Deus e receber Jesus Cristo sacramentado, se você, é claro, já recebeu o sacramento da Eucaristia. Então, nós devemos nos policiar para podermos participar da missa inteira e aos domingos, tá? E além das missas dominicais, nós devemos, é dever de todo cristão, participar das missas de festas de guarda. A gente vai elencar quais são essas missas para você no próximo slide. E nós devemos também abster-se de trabalho desnecessário, ou seja, devemos nos abster de todo o trabalho que nos impeça de participar das missas dominicais. É claro que há situações em que não é possível. De repente o fiel está doente, de repente ele tem um trabalho, ele tem que trabalhar aos domingos. Por exemplo, nós vivemos numa cidade turística, e muitas pessoas trabalham de domingo. É compreensível. De repente, algo imprevisto que aconteceu, não dá para você participar da missa, uma viagem que você teve que fazer, não deu para participar da missa. Mas, saiba que é um dos mandamentos da Igreja Católica que você deve. É obrigação de todo católico participar da missa dominical. Afinal de contas, como eu disse aqui, domingo sem missa é resultado de uma semana sem graça. Pense nisso, tá? Pense nisso, é importante, Deus, Ele espera de você, Ele exige de você apenas 1 hora durante a semana para você participar da Santa Missa, para você se colocar ali diante do altar, diante do Senhor, para ouvir a palavra de Deus e receber, evidentemente, Jesus sacramentado. Pense nisso. Aqui nós colocamos, que nós devemos participar das missas dominicais, como também das missas de festas de guarda. Então vamos apresentar a você quais são essas missas, Então tem a missa em que nós, festejamos Santa Maria, a Mãe de Deus, que é a missa que é realizada no dia 1º de janeiro. Temos também a missa da Epifania do Senhor, a apresentação do Senhor. Ela é realizada geralmente no dia 6 de janeiro. Agora, quando 6 de janeiro não cai no domingo, ela é transferida para o próximo domingo. Também festejamos a Ascensão do Senhor. Nós devemos, como cristão,
participar desta festa, desta celebração, da ascensão do Senhor aos céus, né? É realizada toda quinta-feira da sexta semana da Páscoa, né? E é claro, né, aqui no Brasil ela foi transferida para o domingo seguinte. Outra missa importante, festiva, a missa de Corpus Christi, a primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então, são eventos, né, são missas importantes, dias santos em que nós devemos participar das santas missas. Solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, né? Dia 29 de junho, mas na verdade aqui no Brasil ela é transferida para o próximo domingo, quando o domingo, é claro, não cai no dia 29 de junho. Então a missa importantíssima, né? Onde nós festejamos São Pedro e São Paulo, duas pilastras, né? Dois homens santos que contribuíram de forma demasiada, de forma fantástica para a formação dessa igreja grandiosa que perdura por mais de 2000 anos. Uma outra missa importante que todo cristão deve participar, é obrigação, é a missa de Assunção de Nossa Senhora aos céus, né? É celebrada no dia 15 de agosto e, é claro, quando não cai o domingo no dia 15, é transferido para o próximo domingo, né? Celebramos a Assunção de Nossa Senhora recentemente aqui na nossa paróquia. Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, né? E é claro que quando não cai no domingo, conforme eu falei, é transferido para o domingo seguinte. A missa da Imaculada Conceição de Maria é celebrada no dia 8 de dezembro, e por fim a missa de Natal, que é celebrada no dia, é claro, 25 de dezembro. Então, você, querido catequizando, querida catequizanda que me vê e me ouve neste momento, então é importante, né, é imprescindível que você participe das missas dominicais, ok? Todos os domingos, ok? E dessas missas, né, nesses dias santos que eu elenquei aqui para você. É um dos mandamentos, né? É o primeiro mandamento da Igreja Católica. Tudo bem até aqui? Agora vamos prosseguir com o segundo mandamento, né? Nós devemos, né, como seres incompletos, como seres imperfeitos, como seres pecadores, nós devemos confessar, né? Nos confessar pelo menos uma vez ao ano. Então eu tenho que marcar lá na secretaria paroquial um horário para que eu possa ser recebido pelo sacerdote, né, seja pelo pároco, seja pelo vigário, para confessar, né, ao sacerdote os meus pecados. Está escrito aqui, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Não significa que você deve confessar apenas uma vez por ano, mas sim pelo menos uma vez ao ano. Então, sempre quando você sentir a necessidade, se sentir incomodado com alguma conduta que você praticou e que você acredita que é grave, que você acredita que tenha desagradado ao Senhor, você deve procurar, né, um sacerdote e professar, né, falar por meio de suas próprias palavras, por meio da sua própria boca, né, o seu pecado, para que você assim tenha o seu pecado perdoado. Eu coloquei aqui esta imagem, né, então, da pessoa, né, que foi se confessar e se colocou diante do sacerdote e após, né, ele relatar ao sacerdote todos os seus pecados, ele foi evidentemente aconselhado por ele e teve, né, por meio da ação de Jesus Cristo, os seus pecados perdoados. Porque quando você confessa os seus pecados ao sacerdote, na verdade você está confessando os seus pecados a Deus, está confessando os seus pecados a Jesus Cristo. E Jesus, por meio do seu poder, ele perdoa os seus pecados. Ou seja, nós vamos nos reconciliar com Deus. Vamos tirar das nossas costas, dos nossos ombros, um peso que talvez nós estejamos carregando por muitos e muitos anos. E a confissão, né, o sacramento da penitência ou da confissão, nós vamos tratar sobre ele em um encontro futuro. Tá? E há toda uma preparação para se confessar. Devemos, é claro, fazer um exame de
consciência, nos arrepender, né? Nos arrepender do pecado que praticamos para nos colocarmos diante do sacerdote para fazer a confissão. Mas o sacramento da confissão, da penitência, é um sacramento que nós trataremos em um outro encontro aqui por meio do nosso canal, tá? Então eu convido você já a participar deste encontro, ok? Um outro mandamento, né? O terceiro mandamento, comungar ao menos na Páscoa do Senhor. Então você, catequizando, né, que já recebeu o sacramento da primeira Eucaristia e que pode evidentemente comungar, você deve comungar ao menos na Páscoa do Senhor. É claro que nós devemos comungar durante, né, ou em todas as santas missas das quais nós participamos, desde que nós estejamos dignos de recebermos Jesus Cristo sacramentado, né? Ok? Agora, na missa, né, da Páscoa do Senhor, né, nós temos a obrigação. Então, por isso que próxima à Páscoa, todos nós cristãos devemos buscar um sacerdote e confessar a ele os nossos pecados para que nós estejamos em condições, para que nós estejamos em uma condição digna de receber Jesus sacramentado, porque é um dever de todo o cristão comungar ao menos na Páscoa do Senhor, quando nós comemoramos, como nós festejamos a ressurreição, né? Quando nós comemoramos, festejamos a ressurreição do Senhor, porque Jesus, ele foi morto, né? Ele foi crucificado, foi morto e ele ressuscitou, ele venceu a morte. Está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. Por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, Jesus ressuscitou. Então, a igreja, por meio de uma Santa Missa, ela festeja este momento importante dentro da igreja e dentro da igreja católica. E nós, evidentemente, devemos comungar, tá? É uma obrigação, é um mandamento da igreja católica comungar ao menos uma vez na Páscoa. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Quarto mandamento, né? Quarto mandamento, guardar a abstinência e jejuar como indica a igreja. Então, este é o quarto mandamento. Então, o que a igreja exige? Né? O que a igreja exige de todo cristão? Que nas quartas-feiras de cinza, como também nas sextas-feiras santas, né? Nós devemos fazer abstinência, entendeu? Nós devemos, por exemplo, nos abster-se do alimento, fazer um sacrifício. Então, é um café da manhã bem simples, é um almoço bem simples, é um jantar muito simples, entendeu? Sem muitas coisas. Por quê? Eu tenho que fazer uma abstinência alimentar para que nós sejamos tocados, para que nós façamos uma penitência e por meio dessa situação, desta abstinência, nós vamos adquirindo a consciência sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa total dependência do Senhor. Vamos nos colocando, ao fazer essa abstinência, vamos nos colocando em oração e vamos aguçando a nossa espiritualidade, fazendo uma reflexão, compreendendo, né, os nossos pecados e entendendo aquilo que deve ser mudado na minha vida, na nossa vida, para que nós possamos ser cada dia mais dignos de ser chamados filhos do Senhor, ou seja, agindo de forma sempre a buscar a santidade. Então, nós devemos guardar a abstinência, né? Ou seja, nas quartas-feiras de cinza e nas sextas-feiras santa, principalmente no período da quaresma, né? No período da quaresma. Então, há cristãos, há pessoas que todas as sextas-feiras do período quaresmal faz abstinência, ou seja, né, faz essa penitência. E também, né, a igreja, ela pede para que nós façamos, né, jejum, né, como indica a igreja. Então, por que nós devemos jejuar? Né? Porque é um pedido
da Igreja Católica. Nós devemos jejuar, né? Sobretudo naqueles dias que eu falei para vocês, na quarta-feira de cinzas, como também nas sextas-feiras santas, ou em outro momento que você entender ser necessário, né? Para quê? Para nós mostrarmos a Deus a nossa necessidade, né, da ajuda de Deus, né? Nós precisamos da ajuda de Deus. Sem Deus, nós somos pequenos, somos fracos e nós sozinhos, somente com as nossas forças, nós não somos capazes de conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, quando nós jejuamos, é uma forma de nós demonstrarmos a Deus a nossa grande necessidade de sua ajuda, porque somos frágeis, somos fracos e dependemos da ajuda divina sempre, sempre, sempre. Quando nós jejuamos, nós acabamos descobrindo coisas que nos controlam, né? Nós vamos, como eu disse, fazendo uma análise sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida, sobre como nós estamos caminhando, sobretudo buscando satisfazer a vontade de Deus. E é claro, né, ao fazer essa reflexão, eu vou entendendo aquilo que eu devo mudar ou não na minha vida. E o jejum também, né, ao jejuar, nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. Porque se eu vou descobrindo aquilo que está, né, para mais na minha vida, aquilo que está errado na minha vida, e vou, né, claro, evidentemente, me determinando a mudar, eu vou promovendo o equilíbrio na minha vida. Ou seja, eu vou me desfazendo de tudo que não me leva ao encontro do Senhor, não me leva à santidade. E quando eu me desfaço disso e me apego às coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus vai agindo cada vez mais na nossa vida e, evidentemente, a nossa fé vai sendo aguçada e nós vamos cada vez mais nos entregando nos braços do Senhor e nos tornando pessoas santas, né? Dignas de serem chamadas filhos e filhas de Deus. E ao jejuar também é um sinal de arrependimento, porque ao jejuar, eu tenho que ter um propósito de amadurecer a minha espiritualidade. E para amadurecer a minha espiritualidade, eu tenho que, evidentemente, reconhecer os pecados praticados, reconhecer os momentos, né, que eu desagradei ao Senhor, mudar o meu comportamento, ok? E me arrepender, né? Falar, Senhor, né, eu errei, pedir perdão a Deus e mudar o comportamento necessário para que você possa sempre agradar ao Senhor. E, evidentemente, jejuar é uma arma espiritual. Porque se eu me arrependo, se eu busco o equilíbrio, se eu procuro entender aquilo que me controla, de repente o dinheiro, a ganância pelo poder, a avareza, eu procuro me desfazer disso tudo. E percebo, né, ao jejuar, que eu sou frágil e que eu necessito, evidentemente, da ajuda de Deus, eu estou me armando, né, de forças espirituais para que eu me coloque aqui neste mundo sempre a agir de forma como Deus espera que eu haja, de uma forma sempre a saber enfrentar as situações adversas no dia a dia com sabedoria. Mesmo que eu esteja passando por dificuldade, evidentemente eu vou, né, acreditar em um Deus forte e todo-poderoso que pode me ajudar, que pode me conduzir e deixar, né, externar um sorriso por meio de uma face alegre que reluz a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda essa situação eu consigo por meio do jejum. Então é por isso que jejuar é um dos mandamentos da Igreja Católica, né? Então eu coloquei aqui do lado, né? Ao jejuar é interessante também que nós façamos orações, né? Que nós peçamos a Deus, sobretudo, que aumente a nossa fé, que aumente a nossa esperança, que aumente o nosso amor ao próprio Deus, que aumente o nosso amor aos nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Ok? Prosseguindo então, agora vamos falar sobre o quinto e último mandamento, né? O quinto e último mandamento da Igreja Católica. Ele nos diz que nós devemos prover
as necessidades da igreja. Nós devemos prover as necessidades da igreja. Ele se refere, né, ao dízimo, que é um compromisso, né, de todo cristão, por meio do qual ele demonstra a sua partilha, ele demonstra a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus oferece, que Deus produz na sua vida. Muitas pessoas, infelizmente e equivocadamente, falam: eu tenho que pagar o dízimo, tenho que pagar o dízimo. Na verdade, a expressão correta é devolver parte daquilo que Deus lhe deu. Porque tudo o que acontece na sua vida, tudo o que ocorre na sua vida, se você está desenvolvendo uma atividade, por exemplo, por meio da qual você está tendo bons lucros, né? Está tendo bons resultados, é porque a graça de Deus está presente na sua vida. Tudo é obra de Deus na sua vida. E se nós temos, né, uma condição, nós devemos, né, evidentemente, devolver a Deus parte daquilo que Ele nos dá, parte daquilo que Ele nos deu, para que nós possamos, né, para que os nossos sacerdotes, para que os nossos párocos tenham condições, evidentemente, de continuar, né, a administrar a igreja de forma que ele consiga evangelizar as pessoas com uma maior facilidade. Então eu coloquei aqui que o dízimo ele tem algumas dimensões, né? Então a dimensão religiosa é a relação do cristão com Deus, contribuindo com parte de seus bens. O fiel expressa na gratidão sua fé e sua conversão. É aquilo que eu falei, né? Quando você devolve parte daquilo que Deus lhe dá. Então você reconhece a graça de Deus, a ação de Deus na sua vida. Você expressa a sua gratidão. Tem a dimensão missionária, né? É a relação do cristão com as comunidades. Compartilha os recursos com as comunidades, sabendo que nem todas podem se manter. Então, aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós temos várias comunidades. Então, todas as comunidades necessitam de recursos, umas um pouco mais, outras um pouco menos, algumas ainda que está começando, né, como a comunidade Santa Clara, que precisa de recursos, e por meio do dízimo, evidentemente, esse dízimo, né, esse recurso, ele é administrado pelo pároco e ele é, evidentemente, direcionado, né, por meio da decisão do Conselho Econômico Paroquial para as comunidades que necessitam. Então, essa contribuição, essa devolução de parte de que Deus dá para você é muito importante no processo de evangelização e demonstra o seu espírito missionário dentro da igreja. Ok? Agora aqui, a dimensão eclesial é a relação do cristão com a paróquia, né? Então, cristão, paróquia. Contribui para que a comunidade tenha recursos para realizar o culto divino e realize sua missão. Evidentemente, tudo tem um custo. Então, para manter, né, os funcionários da paróquia, para se manter uma boa estrutura predial, por exemplo, da nossa igreja, do próprio escritório paroquial, tudo isso envolve dinheiro. Hoje, por exemplo, por conta da pandemia, melhor dizendo, teve que se reinventar, teve que se fazer investimento para que a palavra de Deus pudesse chegar por meio das redes sociais aos fiéis. Foi um investimento, e esse investimento vem da onde? Vem, né, do dinheiro do dízimo, da sua contribuição. Então a sua contribuição ajuda, evidentemente, na evangelização, ajuda na formação dos nossos sacerdotes. Aqui em Olímpia nós temos o nosso convento, por exemplo, precisa, os rapazes que estão lá, né, os seminaristas, eles precisam de alimento, eles precisam de uma estrutura predial adequada para que eles tenham a formação, enfim, tudo isso custa dinheiro, né? Tudo isso envolve dinheiro, e é por meio do dízimo que o pároco administra e faz acontecer. Inúmeros projetos sociais dentro da nossa paróquia acontecem. Quantas e quantas cestas básicas são doadas, quantas e quantas ações voltadas para promover a justiça àqueles que mais necessitam são possíveis por meio
do dízimo por meio desta contribuição que você dá à igreja. E por fim, né, a dimensão caritativa, é a relação do cristão com os mais pobres. Contribui com muito amor e zelo para que o mais necessitado tenha condições de vida favoráveis, né? Então é aquilo que eu falei. Na nossa paróquia tem sido desenvolvido vários projetos sociais que buscam diminuir o sofrimento das pessoas, pessoas que sofrem, pessoas necessitadas, pessoas carentes. E tudo isso, né, é possível por meio da contribuição, né, dessa devolução que você faz à igreja de tudo aquilo que Deus deu para você, ok? Então, este é o quinto e último mandamento, né, da Igreja Católica. E para finalizar, eu coloquei aqui ainda, né, em relação ao dízimo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não são palavras minhas, mas são palavras que estão lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Então, veja só, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Então, devolva aquilo que o seu coração ordenar, aquilo que o seu coração mostrar. Não devolva com pesar ou por obrigação, pois Deus, o nosso Pai, ama quem dá com alegria. Então, que a sua devolução, né, seja com alegria e não por meio da obrigação. Tudo bem? Aquele abraço carinhoso para você. Nós chegamos então ao final do nosso encontro. Eu agradeço muito a você que esteve aqui conosco e espero encontrá-lo, evidentemente, no nosso próximo encontro, quando nós trataremos sobre outro assunto importante. E vamos finalizar então fazendo uma oração a Nossa Senhora Aparecida, ela que é a padroeira da nossa paróquia. Vamos pedir mais uma vez a nossa mãe que ilumine o nosso caminhar, que ilumine o nosso coração, que ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos cumprir fielmente os 5 mandamentos da nossa igreja, para que assim nós tenhamos condições de amadurecer a nossa fé e nos comportarmos como verdadeiros cristãos dentro da nossa igreja e ser exemplos, né, exemplos de fé por meio do nosso comportamento aos nossos irmãos, e assim nós vamos dar testemunho da nossa fé, nós vamos, por meio da nossa conduta, ajudar a evangelizar as pessoas. Então, vamos finalizar, né, rezando uma Ave Maria. Vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, nós mais uma vez estivemos unidos e permaneceremos unidos, sempre, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que Deus o abençoe, e até o nosso próximo encontro. Até lá!